São 7 jogos. Inclusive, Deixa eu a ver Copa como é do que tá Nordeste a situação, tá sim. pegando fogo já há algum tempo aí, né? Porque a gente agora vai ficar envolvido. Mas teve a pré-Copa do Nordeste. Uhum. Sim. Eu tava acompanhando, por exemplo, o jogo do Santa. Passou lá na TV Jornal. Caramba, velho. O Santa Faz, hein? vacilou. E agora eles estão vivendo uma era de nova esperança, assim, né? A sensação que a gente tem é essa. Tomara que dê certo. Vinícius Diniz fez um trabalho bom no Atlético. Eu tenho, assim... Vai parecer clubista, mas eu hoje identifico a SAF do Bahia como ela a mais bem elaborada e com talvez o grupo... Não é que seja mais seguro, mas... É mais seguro. Pronto, pode ser. Porque hoje... Aliás, nessa entrevista... É mais sustentável. Nessa entrevista que eu fiz com o Fábio, ele falou justamente... O Fábio Mota, presidente do Vitória, ele falou justamente isso. O que não falta é gente ligando para poder querer ser a SAF do Vitória. Sim. Agora que você vai fazer uma verificação de aporte financeiro, de como é esse cara... Aí é que complica. Por exemplo, muita gente discute e fala que o rompimento do 777. Não, da Libra com aporte, sim. ela foi voltada justamente para quem ia dar o dinheiro de cara. Uhum. Então, muita gente, Botafogo, Cruzeiro, próprio Sport, pulou de lado por quê? Pra ganhar logo a grana. Ganhar logo a grana. E aí a questão é o seguinte... E já aconteceu isso. E aí a gente tá grana pensando já assim, caiu. nessa brincadeira a gente tá falando de duas SAFs, Botafogo e Cruzeiro. Por que eles precisavam tanto dessa grana de imediato? Verdade. Fluxo de caixa dele não existia? Então, assim... Agora tem jogador do Botafogo reclamando de premiação. cara. Então, Título, foi o que viu? falaram sobre o... Aqui, né? Pelo menos a gente pode falar sobre a SAF do nosso time. Que a intenção é Você de tem tornar... Hã? Você tem time Vitor, é os Glomers. Tem time. Que é justamente a questão de ser autossustentável, né? Coisa que a gente não ouve falar de outras SAFs Cara, também. Né? só você imaginar que, por exemplo, o Vitória tem um valor a receber de David. Só que a SAF do Cruzeiro, ela empurrou todo o débito para a associação. E a associação ela não é rentável, então ela nunca vai poder pagar. É uma coisa muito parecida com o que passou o Bahia e Vitória quando eles se tornaram um SA aqui. Com o Grupo Excel e com a Opportunity. O que tinha de débito foi jogado Joga pra para... outra. Então, assim, é uma coisa que você... Ou você traz uma legislação mais clara e consegue proteger também as pessoas que estão Sim. negociando. Porque isso não é fácil. Hoje eu contrato meio mundo de jogador aqui, E um abraço. não pago, vira o SAF e o que era débito vai para a associação. Por isso que eu acho, como um cara que já foi muito crítico, que Belintani lá no futuro ainda vai ser muito mais exaltado. Pois é, Muito mais, assim. é uma SAF mais segura. E também não é só o Belitani. Foi o processo todo de intervenção Sim, do o Bahia processo todo. que fez com que todo mundo tomasse ciência do valor, se não era o valor exato, o valor muito próximo de Sim. débito do Bahia. Sim. Então foi um dos fatores que acabou sendo determinante para o Bahia fechar com o Grupo City fechar com o Bahia, foi justamente o fato do cara ligar. Eu quero contra-cheque e tal. E O cara tá tá tudo na 2 mão. dias depois, tá com documentação em dia. Uhum. O cara trazer uma auditoria externa para poder ver e o cara ficar assustado e dizer, poxa, é o primeiro clube que tá dizendo que tem um valor X de débito e é muito próximo, vamos Sim. botar assim, Uhum. do que realmente é. Então isso acabou facilitando. E quando tem no contrato, que aí vem o mérito também do Belitani, que é quando ele bota no contrato as especificações do investimento, não ser só 1 bilhão, que era muito fácil. O Grupo City chegar aqui e falar, vou botar 1 bilhão, beleza. Monta um time de 1 bilhão, você ganha, daqui a pouco você vai perdendo o jogador, perdendo isso aqui, 1 bilhão já foi embora, Sim. e você sai e fica o débito referente a não bom, só né? 1 bilhão, mas também o débito do passado. Sim. Então, quando você constitui um contrato em que existe a obrigatoriedade de você pagar o que é o valor de débito do passado, o valor referente também a investir em estrutura física, investir em base, investir em futebol feminino, eu acho que esse é o diferencial do contrato da SAF. E você vai no Botafogo hoje, é muito fácil. O Textor se ele tiver 15 bilhões, ele pode pôr 15 bilhões no time de futebol dele aqui agora, e o Botafogo não tem compromisso nenhum com o débito passado. Então, eu acho que esse é o grande ponto Sim. que precisa ser debatido, que todo mundo vai achar que a SAF é a solução para tudo. Então, nós podemos ter um campeonato com 20 times com SAF, e então não vai ter rebaixamento, todo mundo vai ser campeão, cara. Não é assim. É esse o ponto que eu quero falar com relação a Belintani, né? Porque foi algo arquitetado. Sim. O Bahia tinha toda a estrutura, inclusive de dívidas e tudo mais, pronta para poder entregar ali, analisar. E ele falou que ele não já tem foi problema. pra reunião com o... Exato, mas o ponto central que eu quero falar é assim, muitos acharam nesse processo que o que precisava era iniciativa para se tornar uma sociedade anônima do futebol.
Mas o que precisava mesmo era a proatividade. Uhum. Belintani, ele já tinha em mente o Grupo City antes da lei da SAF ser aprovada. Porque ele foi um dos propulsores, foi um dos caras responsáveis por arquitetar essa lei, levar para o Congresso e viabilizar a situação. Sim. Sacou? Então, ele ajudou a montar a lei da SAF. Quando montou a lei da SAF, ele falou aqui, pô, nessa cadeira que o Marquinhos tá, que o primeiro grupo que ele procurou foi o Grupo City, pô. Uhum. E aí, Fábio Mota eu vou citar como exemplo, mas são vários outros. Pensa em se tornar SAF e tem vários grupos ligando e querendo, tendo interesse. Mas a parada é essa, é você ter a estrutura suficiente para ir atrás e oferecer algo que seja vantajoso. Se no futebol inglês, que tem uma dificuldade muito grande para você entrar Sim. E ser dono de uma equipe, inclusive o Textor tentou fazer uma negociação com o Everton e não teve êxito, você tem problemas em relação aos administradores de clube. Por exemplo, o United mudou agora de proprietário, mas a reclamação era que os proprietários antigos não iam mais para poder acompanhar o jogo do United, não vivenciava aquilo. Uhum. Aí chega o novo, que é que ele pensou, vamos cortar tudo que tem de a mais. Aí corta funcionários, corta tudo. Então já gera um desconforto. Uhum. Então você tem e lá a parada é muito mais. É uma liga que é organizada, em que você tem um valor mínimo de contrato para você utilizar no Tem seu... o fair play financeiro também. Não, e também no seu patrocinador master. Uhum. Não tem, tipo assim, não, tô saindo da Championship e vou disputar agora a Premier League e meu patrocinador me paga 100 milhões. Se no contrato disser que tem que ser o mínimo de 300 milhões, esse patrocinador não existe. Uhum. Então você tem que buscar esse patrocinador de 300 milhões. Então, assim, a negociação, por que o Chelsea consegue movimentar e contratar muitos jogadores? Porque ele revela muito. Então, quando você revela muito jogador, você fica com o valor integral da negociação. Quando você contrata um jogador e vende ele posteriormente, então você fica só com o valor que você tem de lucro dessa negociação. Então, esses valores de fair play financeiro não é uma coisa simples de você decidir, mas é uma coisa que era para ser já trabalhada há muito tempo no futebol brasileiro para evitar situações como essa. Uma mudança de tabela. O Corinthians brigando para não cair, virar um time que já tá na fase de grupo da Libertadores. O Barbaço. Só para fechar isso, é uma frase final que outro cara que esteve aqui falou, que é Renatinho. Estão agora, né, vociferando essa ideia de... rendeu, parou lá na torcida do Corinthians, tá? Foi, né? Foi. Então vociferando essa ideia de fair play financeiro, fazendo lobby, é isso que ele disse aqui, mas pelos motivos errados, né? Uhum. Sim. O Bahia tá tendo agora a capacidade de investir, os caras falam, o que o Bahia tá fazendo aí? Vamos fazer fair play financeiro. Aí vai chegar, constatar que tá tudo tranquilo, e quem vai se arrombar é o Corinthians. Isso não faz isso com o Fortaleza, porque o Fortaleza não tem o poder de negociação hoje, tem o poder de investimento tão alto, mas não tem o poder de investimento que o Bahia tem. Porque se tivesse os dois, aí lascou. Esse movimento de... Tanto que é pejorativo o cara dizer o tempo todo, seja na mídia ou onde for, o Grupo City contratou Caio Alexandre para jogar no Bahia. Pomba. Vai dizer que é a Texto, CNPJ tal, que contratou? Não vai, cara, não vai. Então isso tudo você tira como incomoda. Incomoda você ter 5 nordestinos disputando uma Série A de Campeonato Brasileiro com um campeonato com 20. Você já imaginou se esses 5 se mantêm? É um quarto, né? Cara, isso é uma mudança de votação. Você imaginou que o Cruzeiro alguma vez ia cair? Ia ficar 4, 3 anos numa Série B de Campeonato Brasileiro? Pois é. Então tudo isso faz parte, cara. Então, assim, essa mudança do futebol brasileiro, a gente espera que ela aconteça, que ela seja progressiva. E que não dê mais ré. Mas para isso, precisa os clubes se entenderem. Sim. Lógico que o Corinthians não vai abrir mão do que ele ganha hoje de receita. Isso é claro e evidente. Mas tem que evitar que aconteçam situações como essa que aconteceu. Você não pode chegar numa final, semifinal, que disputou com o Flamengo de Copa do Brasil, e poder eliminar um time, sendo que você está pagando para um jogador, tipo 600. Semifinal de Sul-Americana. Contra o Racing. Não, eu tô falando com o Hugo Souza. O Souza pagou a multa. Mas o Corinthians foi pra semifinal da Copa do Brasil? Não. Foi. Acho que foi só pra Sula. Não, foi Copa do Brasil. O Corinthians fez bem. Não sei se foi semifinal, mas teve Ou classificação. Enfim. Sim. Mas o Corinthians pagando à vista para poder contar com o Hugo Souza e devendo o Mateuzinho, que é do mesmo time, cara. E ainda tinha a questão de Ranieri também, né? Mas Com o Cuiabá. essa é um clássico tapa na cara de quem tá fazendo futebol da maneira correta, sabe? De quem tá se forçando para poder pagar direitinho, salário, não atrasar, ter que vender, talvez o Ranieri fosse o melhor jogador em termos de custo-benefício para poder negociar, pensando em manter um time competitivo. Você faz a venda e esse dinheiro não vem, sabe?
E aí você. Mas esse do Flamengo é um. O que a gente pode dizer que ele tá pagando pra um time, pra um jogador jogar 2 partidas e tá devendo parcelas referente ao lateral Os caras já direito, fazem o né? planejamento do ano prevendo quanto é que eles podem dever. Não é nem quanto é com a receita que eles têm em casa. Mas eu acho que nem isso, porque o Corinthians não imaginava que ele ficasse tanto tempo brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E tiveram que rasgar dinheiro tudo que foi jeito. Ele tá falando do Corinthians, mas o Corinthians já foi o Fluminense, já foi o Cruzeiro. O Cruzeiro parou numa Série B sem dinheiro nenhum. Então, assim, Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.